A ação penal tem como objetivo apurar a materialidade e autoria de um fato criminoso. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje no programa Saiba Mais com o advogado criminalista Vandelino Cardoso. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado pela participação, por esclarecer essas dúvidas que nós vamos ter agora nessa meia hora de conversa. Jornalista Gabriel, eu que tenho o dever de agradecer a você, ao Cícero Brito, a Patrícia, toda a equipe de reportagem. Para mim é uma honra estar no seu programa. Certo. Na abertura do programa eu disse que o objetivo é apurar materialidade e a autoria de um fato criminoso. Qual o real objetivo de uma ação penal? Tá. A ação penal, ela é um instrumento que visa, principalmente, além o descobrimento da verdade, a autoria e a tipicidade do fato. Com esse procedimento, ele abre um precedente imenso para ele poder dar sequência a essa ação penal. A finalidade principal é que é importante nós salientarmos que só o Estado ele tem um monopólio da condução desta ação penal para verificar. Ou seja, é importante nós salientarmos que não existe outra instituição para apurar ação penal a não ser o Poder Judiciário. Por quê? Senão nós estaríamos criando um tribunal espúrio para a prática de um determinado fato que eu reitero essa posição, é monopólio exclusivo do ente estatal. Agora, é importante salientar, Gabriel, que nós precisamos de definir esses tipos de ação para ficar mais fácil para nós entendermos. Então, ou seja, a ação penal pública condicionada à representação, a ação pública não condicionada à representação, a ação penal privada e a ação penal privada subsidiária da pública. Vamos definir cada um, vamos fazer uma conceituação dessa e dar um exemplo para ficar mais fácil para nós entendermos. Então, a ação penal pública, que não depende de representação, é aquela em que o ente estatal foi ofendido e precisa de apurar a autoria e a materialidade do fato, porque estando presentes essas condições, geralmente o procedimento é levar o indivíduo à condenação para que o Estado apresente uma resposta para a vítima e para o Estado a respeito do fato delituoso praticado. Agora, é importante nós salientarmos o seguinte, por exemplo, vamos utilizar um exemplo da ação penal pública incondicionada, nos crimes de homicídio, por exemplo. Então, o indivíduo praticou um homicídio, ele não só a vítima foi ofendida, como o Estado foi ofendido. Então, nessa situação, a autoridade tomou conhecimento, ele não precisa de ser provocado. Ele tem o dever de ofício, ex ofício, ele pode dar a abertura e dar esse segmento. Agora, vamos conceituar a ação penal pública condicionada à representação. A representação é uma peça de natureza processual que a vítima requer ao seu advogado para que nessa peça ele descreva a autoria, descreva também a vítima e o tipo penal que está implícito naquela situação e ele assina data. Ela não exige uma formalidade excessiva, mas tem que narrar com precisão os fatos. E o próprio Código de Processo Penal, ele disciplina quais são esses elementos que devem estar presentes na ação penal pública na representação. Feito esse procedimento, essa representação é uma condição de procedibilidade e prosseguimento para dar seguimento. Um exemplo disso, artigo 147 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de ameaça. Então, ou seja, sem a representação, o Estado não pode dar continuidade a essa ação sem esse instrumento, por causa dessa validade. Agora, vamos utilizar a queixa-crime, a ação penal privada. Por exemplo, nos crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação, os crimes que ofendem a dignidade da pessoa. Então, para isso, é preciso a queixa-crime. Então, o indivíduo ele se dirige à autoridade policial e pede a instauração do TCO, porque o TCO é um termo circunstanciado de ocorrência
previsto na Lei 9.099, que rege os juizados especiais criminais, que é o antigo juizado de pequenas causas. Então, em decorrência desse procedimento, ele faz isso. Aí vamos ao rito processual. Nessa fase do rito processual, que vai ocorrer esse procedimento, primeiro tem uma audiência, uma tentativa conciliatória. Por quê? Não é direito indisponível. Ele pode tentar, as partes podem tentar se reconciliar. Não havendo essa possibilidade, aí o juiz designa uma outra audiência e ele vai declarar se ele recebe ou não aquela queixa-crime. E se ele receber, ele fornece uma cópia para o seu advogado para intentar a defesa e, na época adequada, apresentar. E no crime de ação penal privada subsidiária da pública, é aquela em que o Ministério Público, ou seja, o promotor nos estados é o promotor e na esfera federal é o procurador da República. Ele tem esse procedimento para ofertar essa queixa-crime. No lapso temporal de 6 meses, se ele não ofertar essa queixa-crime, houve uma decadência. Então, ou seja, ele decaiu do direito de apresentar. Agora, me permita aproveitar o espaço, que não obstante extremamente precioso, mas para esclarecer, a calúnia é diferente do crime de denunciação caluniosa. A calúnia é imputar a alguém um fato que tido como criminoso. E a denunciação caluniosa é uma pena longa, é até 8 anos, enquanto que no primeiro caso é em média de 6 meses. Então, na denunciação caluniosa, o indivíduo, ele dá origem à instauração de uma ação penal, sabendo que ele é inocente, ou seja, que ele não praticou o crime. Nessa situação, o objetivo do indivíduo é acionar o Estado para apurar um suposto crime. Qual seja o objetivo dele? É afrontar, assacar contra a vítima. Então, a denunciação caluniosa é um crime grave e que o ente estatal precisa de apurar. Então, deu origem à instauração de uma ação penal, ou de um processo administrativo, ou na esfera de outra natureza, que também tem o caráter administrativo ou penal, e sabendo que o indivíduo é inocente, é um crime de denunciação caluniosa. Vou pedir para o senhor continuar com a gente, que ainda tem várias perguntas sobre a ação penal. Tá aqui. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Saiba Mais de volta, e hoje nós recebemos o advogado criminalista Vandelino Cardoso. Ele que está falando um pouquinho com a gente sobre a questão da ação penal. Doutor, então vamos retomar aqui nossa entrevista. Sim. Nós vimos bastante quais são as ações penais, tem a pública, a privada e tem também as várias subdivisões. Diante dos argumentos que foram apresentados no bloco passado, nós podemos concluir então que a ação penal pública é uma regra e a privada acaba se tornando uma exceção? Jornalista Gabriel, é muito oportuna essa pergunta e até de caráter muito didático. Observa bem. O legislador, ele foi bastante didático e bastante sábio quando ele descreveu esse fato. Ele diz o seguinte, que o crime, quando ele é de ação penal pública, se for ação penal pública incondicionada, ele silenciou. Então, se ele falar o crime é de ação penal pública, ou se ele não disser, é porque ele é de ação penal pública. Agora, por exemplo, vamos supor o crime de homicídio, de ação penal pública incondicionada, e diversos crimes tipificados no Código Penal, bem como na legislação penal, ele descreve quais as situações. De regra, como você colocou, essa palavra foi muito bem conduzida, de regra, ela é ação penal pública. E a ação penal privada ou ação particular, ela geralmente é um número menor. Mas quando ela é de ação penal privada ou depende de representação, o legislador ele foi bastante didático. Ele colocou ou no Código Penal ou na legislação esparsa, ele colocou de ação penal pública incondicionada, ou silenciou, ele é ação penal pública, ou se ela for de iniciativa privada, ele coloca lá, se procede mediante representação ou mediante a queixa-crime, etc. Então, ou seja, ele descreve quais são as situações. Por quê? Porque senão não teria legitimidade para essa continuidade dessa ação penal.
Não há como a gente falar em ação penal sem citar Ministério Público. Podemos considerar que ele é o dono da ação penal? Na realidade, nós utilizamos a expressão legítimo titular da ação penal. Essa locução, ela tem uma força de ordem técnica que demonstra que o Ministério Público, ele é o legítimo titular da ação penal. Por que ele é o legítimo titular da ação penal? Porque ele é uma espécie de defensor dos interesses do Estado. Por quê? O juiz, ele só age mediante provocação da parte. Por quê? Porque senão quebra a inércia do juiz. Se o juiz ele não agisse mediante provocação da parte, o que poderia acontecer? Quebraria o princípio da imparcialidade. Então, ou seja, ele não estaria sendo imparcial na condução da ação penal. Então, o Ministério Público, se é de ação penal pública incondicionada, ele é o legítimo titular dessa ação penal com o objetivo de dar seguimento, prosseguibilidade, sequência e a legitimação da ação penal para apurar a infração penal. Agora, é interessante salientar também que, por exemplo, nós utilizamos aquela expressão no procedex judex ex officio, ou seja, é uma locução em latim que significa que o juiz só age mediante provocação da parte. Então, se não tivesse o Ministério Público para ser o legítimo representante da sociedade e dar seguimento a essas ações, possivelmente ninguém se posicionaria para isso, a não ser que tivesse alguém específico. Então, esse específico é o Ministério Público. Mediante essa situação, a parte ofendida, ela constitui o advogado para fazer a sua defesa. E lá nós teremos os procedimentos da ampla defesa. Para a gente exemplificar como que é essa atuação, como que funciona a ação penal. Agora há pouco o senhor disse que funciona e ela atua para apurar uma série de crimes. Inclusive o senhor disse o homicídio. Quais são os outros crimes mais comuns? Sim, nós temos uma diversidade de crimes. E interessante que depois, posteriormente, por exemplo, o latrocínio, por exemplo, que é o roubo seguido de morte. E interessante salientar também, aproveitando essa oportunidade, Gabriel, é bom nós esclarecermos, demonstrar para ficar bem esclarecido que o homicídio, nós vamos falar isso também posteriormente, o latrocínio é um crime, é o roubo seguido de morte. Embora sendo um crime contra a vida, mas ele não integra o rol taxativo do Tribunal do Júri, que nós teremos uma outra oportunidade para falarmos. Mas, de uma forma geral, esse é o procedimento. Agora, é importante salientarmos também que nesse sequenciamento da ação penal, o juiz, logo que o juiz está concluído o procedimento na fase inquisitorial, que nós chamamos de fase inquisitorial, que é a fase do processo na esfera da autoridade policial da delegacia. Concluída essa parte, ele remete ao judiciário, o juiz ouve o Ministério Público, ele pode pedir o arquivamento da ação penal, ele pode pedir que pode ser feita uma diligência, pode ofertar denúncia ou pode pedir um outro procedimento como o arquivo definitivo dessa ação penal. Nessa situação, é importante salientar que, se ele pedir o arquivamento, o juiz, entendendo não cabível, o que ele faz? Ele remete para o Procurador-Geral de Justiça, que é o legítimo representante do Ministério Público, que no caso, esse na esfera estadual. Na esfera federal, é o Procurador-Geral da República que detém o poder, o monopólio total da legitimidade da ação penal. E nessa fase, se o juiz entender que não seria o caso de um arquivamento, ele remete ao procurador. O procurador pode ofertar denúncia, pode indicar um outro membro do Ministério Público. Se ele indicar outro membro do Ministério Público, ele deve ofertar a denúncia, por quê? Senão ele estaria incorrendo numa situação de falta funcional. Então, em decorrência dessa circunstância, aí ocorreria essa denúncia. Mas se o Procurador-Geral da República na esfera federal e o Procurador-Geral de Justiça na esfera estadual, se nessa fase ele determinar que deve haver o arquivamento, aí sim, a autoridade judiciária está obrigada a aceitar esse procedimento do arquivamento. No caso, vincula então a autoridade judiciária. Nessa situação fica vinculado. Então, por que o juiz seria obrigado? Porque o Ministério Público na esfera estadual e o Ministério Público Federal na esfera federal, eles são os legítimos titulares da ação penal.
Tá certo. No próximo bloco, o assunto é a ação penal privada. Eu peço para o senhor continuar com a gente aqui no estúdio do programa Saiba Mais. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O Saiba Mais está de volta hoje falando sobre ação penal com o advogado criminalista Vandelino Cardoso. Doutor, como a gente disse então no outro bloco, o assunto agora é ação penal privada. A questão é a seguinte, na ação penal privada, o que a gente pode falar no termo mais popular, o dono, é a pessoa ofendida? O ofendido, ele é o legítimo titular dessa ação. Agora, analisa bem, se o ofendido, é importante nós salientarmos isso, se o ofendido ele for portador de uma doença neurológica irreversível, debilitante, que impossibilita ele a capacidade do discernimento, ou mesmo uma doença psiquiátrica de cura improvável, e ele deve ser representado pelo seu pai ou pela sua mãe. Na falta, na ausência desses genitores, ele terá, então, como representante legal, ou curador, ou o seu outro representante que tenha poderes para isso, o procurador, o curador, o tutor, etc. Então, essa ação penal privada, só ele pode, ou seja, ela é personalista. Mas observa bem, jornalista Gabriel, é importante nós salientarmos que nessa fase da continuidade dessa ação, mesmo ela sendo de caráter, de natureza privada, ela é personalista. Então, ou seja, mas alguém poderia falar assim, mas e o Ministério Público? Ele fica egresso a essa situação? Ele não existe, ele não aparece? Não é dessa forma. Ele pode, primeiro que ele vai ser um fiscal, que a gente usa a expressão custos legis, ele é o fiscal, e ele pode repudiá-la, pode acrescentar um dado, mas em tese, para essa continuidade, se esse representante, essa parte ofendida, não tiver esse instrumento de ordem particular, ela não pode continuar. Por quê? Porque ela é personalista. Ou seja, essa expressão, ela vincula exclusivamente ao indivíduo que sofreu aquele dano. Na questão da ação penal pública, nós vimos que ela atua contra homicídios, latrocínios. Na ação penal privada, qual é esse rol de crimes? E o crime contra a honra, por exemplo, se não o principal, é um dos principais? Isso. O crime contra a honra, por exemplo, são um desses mecanismos. Por exemplo, vamos só para ficar mais fácil para nós entendermos, vamos tentar conceituar cada um desses crimes que é de competência, que são crimes colocados como crimes contra a honra. Ele é taxativo, ou seja, ele integra o rol exclusivo desses tipos penais, não admite inserir nesse outro contexto esse procedimento. Nessa oportunidade, me permita fazer uma observação que na visão do direito penal, por um dos princípios da segurança e por um dos princípios da legalidade no direito penal, não se admite aplicação analógica. Não se admite aplicação analógica. Mas, no processo penal, que é aquele instrumento que nós falamos anteriormente, que é a forma de como conduzir, exercitar as ações penais em juízo, ele permite aplicação analógica. Então, vamos lá. Então, nós temos a calúnia, a injúria e a difamação. Na calúnia, o indivíduo ele faz a afirmação falsa de um crime que o sujeito não cometeu. Depois vem a injúria. Essa injúria, ela visa a ofender a dignidade do indivíduo, o decoro. E na difamação, ele tem o objetivo de difamar, de desgastar a imagem do indivíduo. Então, por exemplo, fala assim, fulano, ele está constantemente na ZBM, está em atividades espúrias, etc. Então, ou seja, esses instrumentos de natureza, tanto escrita quanto verbal, ele tem uma finalidade de tisnar, macular, agredir, infringir e atacar a dignidade do sujeito. Diante disso, o autor da ação, ele pode simplesmente decidir perdoar o réu, falar, não quero encerrar, desisto da ação penal. Isso é possível?
É possível, e é interessante essa colocação que você fez, mas observa, é importante nós salientarmos que o indivíduo, ou seja, a vítima, ele pode perdoar em qualquer fase do processo, exceto. Então, nós precisamos de colocar essa questão com muita precisão, com muita segurança, para evitar um desentendimento e pensar que isso é possível. Então, ou seja, durante o curso da ação, vamos supor que a vítima, ele fala, não, eu vou, por uma questão de grandeza, de solidariedade, de generosidade, etc., eu conversei com ele, nós nos entendemos e com o objetivo de evitar esse desgaste da ação penal, que é muito desgastante para a vítima, eu vou perdoá-la. Ele pode promover esse perdão em qualquer fase, mas observa bem, antes do trânsito em julgado. Então, ou seja, como é ação penal privada, antes do trânsito em julgado, pode. Ou seja, o que significa essa expressão trânsito em julgado? Significa que já esgotou todas as possibilidades de recurso, não há possibilidade da continuidade, não há possibilidade de recurso, como se, entre aspas, de mexer naquilo mais. Mas depois do trânsito em julgado, não adianta mais o perdão. Alguém tem que ser ouvido, por exemplo, quando o autor se manifesta? Se a vítima fala, não, eu vou, então, empreender esse perdão, ele tem que ser também a parte contrária, ou seja, o ofensor, ele tem que conceder esse perdão, ele tem que aceitar o perdão. Por quê? Você poderia falar assim, mas o que tem a ver? Não é bom para ele, não é útil? É útil para ele. Mas acontece que, às vezes, ele quer essa continuidade para provar a inocência dele. Então, ele fala, eu não aceito o perdão. Você entendeu? Eu não aceito o perdão, eu quero a continuidade. Por quê? Porque eu vou provar que isso que ele falou trouxe um transtorno, um desgaste para mim e eu não cometi nenhum tipo penal. Isso na privada. Na pública, o Ministério Público pode pedir o encerramento? Na pública, se for condicionada à representação. Mas se não for condicionada à representação, independentemente do perdão, ele tem que continuar. Por quê? Porque o Estado, ele tem o dever de apurar a materialidade, a autoria e dar uma resposta para a sociedade daquilo que o indivíduo praticou. Caso contrário, não existe essa possibilidade. Doutor Vandelino, muito obrigado por esclarecer essas dúvidas e também pela presença aqui no Saiba Mais. Todo meu. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.